Gostaria de começar esta história reconhecendo que a veracidade ou confiabilidade de histórias de asilos ou sobre pacientes mentais que escaparam tendem a ser questionáveis. Na minha opinião, a razão pela qual sou cético em relação a essas histórias é que o fechamento em larga escala de processos de asilo começou entre 1967 e a década de 1980 e foi completamente desmantelado em 2015. Então, levanto uma sobrancelha sempre que alguém fala de histórias assustadoras de asilo que aconteceram nas últimas 2 décadas mais ou menos. Ainda assim, compartilharei minha história tão objetivamente quanto minha memória permite e me absterei de exagerar qualquer aspecto. Frequentemente visitava a casa dos meus avós em Traverse City, no norte de Michigan, durante os verões com meus pais. Traverse City é um lugar lindo que produz 75% das cerejas do mundo e abrigava o Hospital Psiquiátrico Regional de Traverse City, que operou de 1885 a 1989. Como o governo federal dos Estados Unidos considerou oficialmente que o hospital era digno de preservação por sua importância histórica, os edifícios nos terrenos do hospital eram guardados por seguranças que patrulhavam o local. O hospital psiquiátrico era enorme e incluía 70 ou 80 edifícios de vários tamanhos. Agora, eles foram convertidos em restaurantes, lojas de presentes, armadilhas para turistas, cafés, entre outros. Mas muitos permanecem vazios e abandonados. Abaixo do hospital, há um extenso sistema de túneis de tijolos que o pessoal do hospital utilizava para transportar pacientes de um edifício para outro em temperaturas geladas de inverno. Estou certo de que houve casos em que os pacientes sofreram tratamentos cruéis ou foram submetidos aos cuidados de médicos horríveis, mas o hospital psiquiátrico tinha uma ótima reputação. Muitos adolescentes, incluindo eu na época, estavam descaradamente fascinados com o hospital e sua história. Como resultado, muitas vezes, invadíamos edifícios abandonados por janelas sem grades ou portas com fechaduras que podiam ser abertas. Embora houvesse alguns casos em que os adolescentes fossem pegos e acusados de invasão de propriedade, desde que nos mantivéssemos discretos em nossas entradas seguras e não cometêssemos vandalismo, os guardas não se importavam muito. Os edifícios antigos faziam ruídos estranhos e havia completa escuridão nos túneis, porões e andares inferiores. Usar lanternas era muito arriscado com os guardas patrulhando, então muitas vezes navegávamos pelo hospital memorizando o caminho e com a tela dos nossos telefones com pouca luz. Como você pode imaginar, nossa jovem imaginação assustada enlouquecia com histórias de terror, o que é bastante irônico, considerando que inventávamos a maioria dessas histórias. Infelizmente, durante minha última incursão ao interior do hospital, encontrei algo que me aterrorizou ao ponto de jurar nunca mais voltar. A história aconteceu por volta das 22 horas. A luz da lua era suficiente, estava escuro, e a maioria dos guardas da patrulha já havia ido embora para o dia. Vestidos de preto, meu amigo Jason e eu entramos pela mesma janela que sempre usávamos e seguimos nosso caminho habitual até uma das altas torres para nos sentarmos ao lado das janelas que davam para toda a cidade. Uma coisa diferente dessa aventura em relação às outras era um novo e tênue cheiro inexplicável de fumaça. Não era fumaça de fogo, mas algo mais parecido com incenso. O cheiro era tão fraco que quase pensamos que estávamos imaginando, mas ficou mais forte à medida que nos aproximávamos do nosso destino. Em vez de subir as escadas que levavam à torre de cima, seguimos o cheiro por um corredor diferente até chegarmos a um quarto com um brilho vermelho intenso, emanando da porta. Em vez de fazermos o inteligente e irmos embora imediatamente, não pudemos resistir à tentação de nos aproximar e investigar. Quando finalmente chegamos ao quarto, arfei audivelmente e senti Jason agarrar meu pulso com tanta força que suas unhas deixaram marcas na minha pele. Encontramos um grande círculo de velas vermelhas votivas e incenso aceso ao redor de um desenho de um pentagrama com o sigilo de Baphomet no centro. No desenho, havia um pássaro morto ensanguentado cercado por penas negras.
Tenha em mente que fui criado como católico devoto, então ver essa imagem me encheu de uma sensação de medo mais forte e paralisante do que qualquer avistamento de fantasmas. Jason me disse que imediatamente comecei a murmurar orações, mas pessoalmente não me lembro de ter feito isso. Não me surpreenderia muito, porém. A duração parecia infinita. Não tenho certeza de quanto tempo ficamos olhando para essa cena oculta antes de ouvirmos a voz baixa e sinistra de um homem atrás de nós dizendo: "Bem-vindos." Prometo que não havia absolutamente nada de amistoso na maneira como aquele cara nos saudou. Jason e eu imediatamente gritamos, nos viramos e vimos dois homens adultos bem vestidos, mas exaustos, que aparentemente nos sorriam. O homem à minha frente tinha algo na mão, e embora eu não possa dizer com certeza o que era, lembro de ter pensado que poderia ser uma faca, o que não seria uma suposição tão absurda, considerando que recentemente sacrificaram um pássaro. Jason e eu corremos, passando pelos dois, e senti os dedos de alguém agarrar a parte de trás da minha camisa. Felizmente, esses dois não me seguraram firmemente porque me abaixei e consegui escapar do seu aperto. Os homens gritaram para pararmos de correr, mas obviamente não podíamos fazer isso. Ouvi seus passos nos perseguindo por um tempo, mas graças a Deus, Jason e eu tínhamos invadido o hospital tantas vezes que correr pelos quartos escuros, corredores e túneis era como conhecer a palma da nossa mão. Quando finalmente alcançamos e saltamos pela nossa janela de fuga, esses ocultistas não eram vistos nem ouvidos em lugar nenhum. Continuamos correndo pelos terrenos do hospital até chegarmos ao carro de Jason, sem nos preocupar com os guardas de patrulha. Preferíamos ser pegos pelos guardas do que por esses ocultistas, e acabei vomitando 2 vezes no estacionamento. Se a causa foi o medo, correr sem parar por 1,5 milhas, ou ser caçado por esses caras, não sei. Ou talvez fosse uma combinação de ambos. Não tenho certeza do que teria acontecido se esses dois nos tivessem pegado, mas tenho certeza de que não iriam abrir uma cerveja e cantar Kumbaya à luz das velas. Agora não estou familiarizado com as práticas de culto ou rituais satânicos, então não sei o que os homens estavam tentando fazer, ou se estavam convocando algo, ou o que seja. Jason e eu nunca mais voltamos a esse hospital durante aquele verão, nem nos verões seguintes. Embora não sejamos próximos agora que somos adultos, sei que essa experiência horrível nos manterá cimentados nas memórias um do outro até morrermos. Estou certo de que agora todos estão presos assistindo a nova série de Dahmer na Netflix. Faz tempo que pessoalmente eu não sabia nenhum detalhe real sobre Jeffrey Dahmer até assistir ao programa. Após cada episódio, percebi que Dahmer não era um gênio louco e assassino em série, mas simplesmente um monstro doente que teve sorte em cada assassinato porque ninguém, especialmente a polícia, levou a sério os sinais ou chamadas o suficiente para pegá-lo nos primeiros assassinatos. Pensar que poderiam tê-lo detido desde o início, mas não o fizeram devido a falhas policiais, é algo que nunca vou aceitar bem. Mas não é sobre isso que estou escrevendo. Esta série me lembrou de um momento da minha vida em que, sem saber, saí com um psicopata literal em série. Não posso ir tão longe a ponto de chamá-lo de assassino, porque ele de fato não matou ninguém com sucesso. Para me proteger, estou mudando nomes e omitindo alguns detalhes para não revelar minha identidade. Eu tinha 22 anos quando conheci Kevin. Ele era mais velho que eu. Sempre namorei homens um pouco mais velhos, mas Kevin tinha 44 anos quando nos conhecemos. Agora, sei o que você está pensando. Não era um teste de Sugar Daddy. Conheci-o através de um amigo cujo trabalho ele frequentava, e certamente não parecia ter 44 anos. Era alto, vestia roupas elegantes, super atraente. Parecia ter talvez 36 a 38 anos no máximo. Isso ainda é uma grande diferença de idade, mas eu não me importava com a diferença. De qualquer forma, ele deu minhas informações, pois sempre foi muito gentil e bonito, e falou com meu amigo sobre querer sair depois do divórcio, mas não sabia como começar. Meu amigo me avisou e eu fiquei irritada. Embora, depois de ver como ele parecia em uma foto, não fiquei mais irritada. Ele era doce, tinha bom humor
e, em geral, tinha uma personalidade atraente. Então, marcamos um encontro depois de conversar por um tempo. 1 ou 2 semanas depois, ele me pediu para ir à casa dele e que me levaria ao restaurante. Sei que parece imprudente, mas pensei que seria bobo. Em todo caso, compartilhei minha localização e informei alguns amigos sobre o que estava fazendo e com quem, caso algo acontecesse. Dirigi até um bairro incrivelmente agradável e encontrei a casa. Tudo o que posso dizer é: uau! Ele me cumprimentou e disse: entre, vou tirar o carro agora mesmo. Entrei e esperei que ele tirasse o carro da garagem. Ele estacionou o veículo na entrada e tirou um super carro, um modelo que te custaria pelo menos $50 mil. Fiquei surpresa porque não esperava entrar nesse tipo de carro. Ele notou minha surpresa e disse: sei que é muito, mas nunca tenho uma desculpa para dirigi-lo. Então pensei que esta noite seria uma boa noite para tirar. Dei uma risadinha e fomos ao nosso encontro. Chegamos ao restaurante e ele tinha reservas lá. Assim que entramos, recebemos olhares muito curiosos. Foi estranho, mas acho que parecíamos um casal misterioso. Então ignorei. Durante todo o jantar, ele estava realmente envolvido em nossa conversa e interessado no que eu tinha a dizer. Falava suavemente, estava completamente focado em mim e foi muito respeitoso. Não era nem um pouco assustador ou pervertido e, em geral, era excelente em conversar. Passou cerca de 1h30 e ele começou a falar sobre sua ex-esposa. Ele me disse que terminou seu relacionamento pouco antes dos 8 meses. Foi uma situação tipo noivo em 90 dias, em que ele se apaixonou por uma mulher de outro país que conheceu em um retiro espiritual de yoga. No entanto, não deu certo depois que se casaram e tiveram um estranho mês de férias juntos. Ele descobriu que ela estava tirando muito dinheiro dele, começando brigas, e perceberam que não tinham muito em comum. Ela acabou voltando para casa depois que ele teve que pagar milhares de dólares no divórcio. Não tinha certeza de como reagir, mas sua honestidade me fez confiar um pouco mais nele. A melhor maneira de descrever este homem foi completamente encantador ao me oferecer uma perspectiva. Depois do jantar, voltamos para a casa dele para tomar uma taça de vinho. Imediatamente após entrar além da entrada, notei câmeras em todos os cantos de cada cômodo. Foi estranho, mas pensei que fosse para proteção adicional e segurança. Serviram-nos um pouco de vinho, e depois de apenas mais 2 taças, ele adormeceu no sofá ao meu lado. Fiquei completamente confusa e estranha. Essa é uma história de terror. Saí silenciosamente e fui para casa. Imediatamente contei ao meu amigo o que aconteceu e rimos antes de eu ir para a cama. No dia seguinte, acordei com muitas mensagens de texto de Kevin pedindo desculpas e expressando o quanto estava envergonhado por ter adormecido. Para se redimir, disse que estava tudo bem, compreendendo que todos temos esses dias, e que sentir vergonha estando sóbrio é terrível. Um dia depois retomamos nosso encontro, seguindo a mesma rotina. Depois do jantar, fomos à casa dele para conversar longe do bar cheio. Estávamos relativamente sóbrios depois de 3 bebidas, quando do nada ele me perguntou sobre meus gostos. Pedi para ele explicar melhor, e ele começou a me perguntar sobre minhas preferências físicas, quaisquer problemas e outras coisas. Se ainda não fosse óbvio, algo sobre papai e a dominação em um homem, tanto física quanto financeiramente e emocionalmente. Expliquei que se devia principalmente a problemas reais com meu pai, e ele se desculpou antes de buscar algo. Voltou da cozinha com uma grande maleta de couro, e antes que eu pudesse perguntar, tirou correntes, chicotes e paletas de todos os tipos, revelando que isso era o que ele gostava. Meu rosto ficou um pouco vermelho. Não esperava que ele, o doce e saudável Yogi, gostasse de chicotes e correntes. Então, ele me informou que, para que nosso relacionamento progredisse, eu teria que assinar 3 documentos legais. Entendi por que ele poderia querer um acordo de não divulgação, dado seu trabalho, mas estava curiosa sobre os outros 2 documentos. Já tive experiência saindo com um homem assim, então os acordos de não divulgação não eram novos para mim.
Quando perguntei sobre os outros formulários, ele explicou que ambos eram formulários de consentimento, e um era um documento vinculativo que dizia que eu não poderia processá-lo nem apresentar queixas por nada que acontecesse no quarto. Olhei fixamente para ele, sem saber o que dizer. Nesse momento, ambos olhamos para o relógio, percebendo que era tarde. Concordei em discutir isso mais detalhadamente em outra ocasião. Dei um abraço nele e fui para casa. Durante toda a viagem, repeti a última hora do nosso encontro na minha cabeça. A maleta, sua linguagem corporal, o olhar nos olhos dele quando mencionou os contratos, tudo parecia incrivelmente sinistro. Era uma sensação que nunca tinha recebido dele. Sendo eu mesma, fiz uma verificação de antecedentes e não pude acreditar no que descobri sobre esse homem. As informações a seguir podem ser perturbadoras para alguns. Não estou a par de todos os seus relacionamentos sérios e casuais, mas sei que ele foi casado 2 vezes e divorciado 2 vezes. Seu primeiro casamento durou vários anos. Não sei o cronograma exato, mas seu segundo casamento mais recente durou apenas alguns meses, incluindo o período de noivado. O que parecia ser uma esposa com um visto de casamento era apenas a superfície. Os primeiros documentos que encontrei sobre esse homem foram seus registros de trânsito. Todos recebem multas, não é grande coisa. No entanto, ele tinha tantas multas de dirigir sob influência e dirigir enquanto estava intoxicado, que teve sua licença completamente suspensa por alguns anos, o que sugere que havia um problema com a bebida. Depois dos intermináveis registros de trânsito, encontrei vários de seus perfis de redes sociais e o site de sua empresa. Bastante normais até agora. E então me deparei com os documentos judiciais. Cada audiência de julgamento, caso judicial, acusação, tudo estava detalhado. Nunca caminho sozinha à noite, tudo por causa de algumas experiências que me aconteceram no outono de 2015. Para referência, sou uma mulher de compleição pequena, na época tinha 17 anos, frequentava uma universidade técnica, trabalhava como garçonete e tinha acabado de me mudar para meu primeiro apartamento. Nunca me preocupei em morar sozinha e nunca pensei que algo estranho ou assustador me aconteceria. No dia em que me mudei, fui ao escritório de locação para assinar alguns documentos e foi então que o vi pela primeira vez. O encarregado da manutenção era um homem extremamente alto, um pouco mais velho, provavelmente por volta dos 40 anos, com cabelo curto e escuro, olheiras profundas e pele bronzeada envelhecida. Não pude evitar notar que ele tentava me observar discretamente enquanto procurava algo na geladeira do escritório de locação, tentando parecer ocupado. Ele me deu a sensação mais estranha. Olhou para mim e para as outras mulheres no escritório como pedaços de carne. Tentei ignorá-lo e voltei ao meu novo apartamento para desfazer as malas. Infelizmente para mim, terminei com um apartamento no 3º andar. Então, subir tudo pelos 3 lances de escada foi uma tarefa e tanto. No entanto, gostei da vista que tinha do balcão do apartamento para a cidade. Naquela semana, comecei a trabalhar como garçonete em um restaurante no shopping, ao lado do complexo de apartamentos. Estava muito grata por trabalhar em um lugar tão perto de onde eu morava, porque logo depois de começar lá, o carro velho que um vendedor me enganou para comprar quebrou novamente, e desta vez, sem possibilidade de reparo. Eu teria que caminhar até o trabalho todos os dias até conseguir um carro novo. No começo, não me importava de caminhar. Eram apenas 5 minutos. Eu gostava do ar do início do outono, das folhas no chão e dos poucos minutos para pensar antes e depois dos meus turnos. Depois de alguns turnos tardios, comecei a me sentir desconfortável nas minhas caminhadas para casa. Tinha simplesmente uma sensação ominosa no fundo da mente, como se estivesse sendo seguida ou observada. Tentei racionalizar meus medos, dizendo a mim mesma que era apenas o desconforto de caminhar no escuro, e que quando olhava ao redor, nunca via ninguém. Ter que caminhar desde a parte da frente do estacionamento até o fundo para chegar em casa não ajudava. Pensei que eventualmente me acostumaria,
e tentei me livrar desses sentimentos. Eles continuaram por algumas semanas, até que decidi tirar um dia de folga adicional do meu horário habitual e passei o dia com meu namorado. Quando voltamos para minha casa, todas as luzes estavam apagadas, como as deixei, exceto a do meu quarto nos fundos. Não notamos no início e continuamos nossa conversa enquanto entrávamos pela porta, quando de repente ouvimos alguém dizer manutenção. A figura alta e escura do homem de manutenção saiu do nosso quarto e gaguejou algo sobre estar verificando algo. Passou por nós e saiu rapidamente. Como ele entrou, pensei que talvez tivesse deixado a porta destrancada e certifiquei-me de que estivesse trancada dali em diante. Se isso me acontecesse agora, provavelmente o repreenderia e o denunciaria, mas eu era jovem e não pensei muito mais sobre isso. 2 dias depois, após terminar as tarefas de fechamento no trabalho por volta das 23h30, estava caminhando para casa, imersa em meus pensamentos sobre o dia que tinha acabado de ter. Queimei a mão com um prato de comida fresca e depois deixei cair 2 pratos no chão na frente dos clientes e do meu chefe. Eles me repreenderam e meus colegas de trabalho me irritaram a noite toda. Foi um turno horrível e eu estava tão envergonhada que só queria tomar um banho e ir para a cama. Entrei no estacionamento do apartamento quando, de repente, me assustei com o som de uma lata rolando no chão e algum tipo de som de varredura. Quando olhei para trás, vi o homem de manutenção na frente do estacionamento varrendo e de vez em quando olhando para mim. Não pensei muito nisso no início e voltei a olhar para frente enquanto o som da varredura continuava. Percebi o quão estranho era que ele ainda estivesse trabalhando tão perto da meia-noite. Quando me virei para olhar novamente, agora ele estava mais perto varrendo enquanto caminhava em minha direção. Pensei que poderia ser apenas coincidência no início, mas comecei a caminhar mais rápido porque estava começando a me assustar. Olhei para trás de novo, com horror. Ele não tinha mais a vassoura. Ele tinha uma mão no bolso e caminhava diretamente para mim muito rapidamente. Comecei a correr, mas quando cheguei às escadas que levavam ao meu apartamento, não diminuí a velocidade. Subi correndo os 3 lances de escada o mais rápido que pude, sentindo meu coração bater no peito enquanto corria cada passo. Quando finalmente cheguei ao último andar, olhei por cima da grade e ele fez contato visual comigo do final das escadas. Ele tinha um olhar nos olhos que me deu arrepios. Era uma mistura de raiva, desespero e algo mais sombrio. Depois daquele breve momento, ele começou a correr escada acima atrás de mim. Corri para a minha porta enquanto o ouvia grunhir, enquanto subia as escadas atrás de mim. Me amaldiçoei por deixar as chaves caírem das minhas mãos e girei a fechadura o mais rápido que pude. Abri a porta, bati e tranquei com chave, e respirei fundo. Encostei minhas costas na porta e tentei processar o que acabara de acontecer. Recebi carona para a casa do trabalho durante vários dias depois disso, mas não queria continuar pedindo ajuda, então me disse que estava exagerando e que tudo ficaria bem. Tinham passado 2 semanas desde o incidente com o homem da manutenção. Quase o tinha esquecido porque não o tinha visto desde então. Uma noite de folga do trabalho, estava sozinha em casa, estudando para algumas aulas e esperando meu namorado sair do trabalho às 2h para poder passar a noite. Fiz uma pausa para preparar um pouco de chá, quando pensei ter ouvido um barulho lá fora. Parecia vidro quebrando. Não prestei muita atenção. Tinha vizinhos barulhentos, mas sempre foram muito gentis e jovens como eu, e não sou de reclamar. Sentei novamente com meu chá e continuei estudando. Uns 10 minutos depois, ouvi uma batida na porta. Levantei-me para abrir e, enquanto alcançava a maçaneta, parei quando senti aquela sensação familiar e assustadora que tinha ao caminhar para casa. Olhei pelo olho mágico e estava completamente escuro lá fora, e a luz da varanda não funcionava. Então, não pude ver quem era. Apertei o interruptor algumas vezes mais e achei aquilo muito estranho. Gritei através da porta: "Quem é?" Mas ninguém respondeu. Encostei meu ouvido na porta e pude ouvir que alguém estava lá quando se mexeram um pouco. Gritei de novo.
Se você não me disser quem é, não vou abrir a porta. Depois de dizer isso, a pessoa começou a bater forte. Gritei e entrei em modo de sobrevivência. A única arma que me veio à mente no calor do momento foi uma alavanca que peguei do armário e disse: "Vou chamar a polícia." Foi então que as batidas cessaram por um momento, mas depois ouvi um som que só pode ser descrito como algo sendo jogado contra a porta e depois um grande baque forte, repetidamente. Corri para o meu quarto, tranquei a porta, me lancei contra ela e disquei 911, segurando a alavanca em uma mão e o telefone na outra. Disse em voz alta ao operador o que estava acontecendo, mas naquele momento já não ouvi mais as batidas. 10 minutos depois chegou um policial. Ele chamou e se anunciou. Ainda cheia de adrenalina e nervosa para abrir a porta, abri para um policial muito amável e prestativo. O policial me perguntou o que havia acontecido, e depois de ouvir minha história, me perguntou se algum dos golpes soou mais embaixo na porta. Olhei para ele confusa, pensando que talvez ele estivesse tentando avaliar a pessoa ou algo assim, e respondi que não tinha certeza. Foi então que ele abriu a porta para revelar várias marcas de botas grandes no meio da porta, e a luz da minha varanda estava quebrada. Agora sabia que era aquele som de baque. Os policiais me disseram, felizmente, que quem quer que fosse não chutou bem ao lado da maçaneta da porta. Porque temo que se tivesse feito isso, teria conseguido derrubar a porta. Ele apontou o pequeno e patético parafuso que havia se deslocado de sua cavidade para o batente da porta. Há uns anos, minha irmã, minha mãe e eu decidimos fazer uma viagem só de meninas para a Jamaica. Eu tinha acabado de completar 18 anos, então estava muito empolgada por poder beber legalmente durante a viagem. A maior parte do nosso passeio foi incrível. Passamos a maior parte do tempo bebendo e relaxando na praia. Ficamos hospedadas em um resort, então tínhamos uma praia privativa, e além de alguns olhares estranhos de alguns homens mais velhos e funcionários do local, minha irmã, minha mãe e eu nunca nos sentimos inseguras e nos divertimos muito. No entanto, isso mudou no final da nossa estadia. No dia antes de irmos embora, acabávamos de voltar para o nosso quarto, depois de passar a manhã e parte da tarde na praia e caminhar pelo resort. De repente, o telefone do quarto do hotel tocou, o que não estranhamos muito, pois assumimos que era a recepção perguntando sobre nosso departamento. Minha mãe atendeu o telefone, e era a recepção. Eles disseram que tínhamos um visitante na porta e na entrada. Minha mãe pediu ao funcionário que descrevesse o visitante ou dissesse o nome, já que não esperávamos ninguém. A pessoa da recepção continuava desviando das perguntas dela e repetia que alguém estava perguntando por minha mãe na entrada e se recusava a ir embora. Comecei a entrar em pânico internamente. Finalmente, minha mãe desligou o telefone. Ela parecia e soava bastante assustada. Uns 5 minutos depois, ouvimos uma batida na porta. Minha mãe perguntou quem era, e a pessoa atrás da porta disse que era o serviço de quarto com uma voz masculina. Ela verificou pelo olho mágico e a pessoa não estava vestida com nenhum uniforme de hotel, e não tinha carrinho ou itens que indicassem que fazia parte do serviço de quarto ou do pessoal do hotel. Ela disse que o homem estava vestido com roupas normais de rua e parecia muito assustador. Não abrimos a porta e, quando verificamos novamente, o homem já não estava mais lá. Minha mãe ligou para meu pai, que estava de volta aos Estados Unidos, e contou tudo o que havia acontecido. Naquela noite, meu pai fez arranjos para que a segurança nos levasse de volta ao nosso quarto depois de irmos jantar. Também informaram ao pessoal do hotel e à segurança sobre a situação. Eles nos acompanharam até nosso quarto e demonstraram grande preocupação. Foram muito amáveis e prestativos, fazendo-nos sentir muito mais seguras. Não recebemos nenhuma chamada telefônica nem ouvimos nenhuma batida na porta durante o resto da noite. Fomos embora na manhã seguinte e ainda não sabemos a história completa sobre quem era o visitante ou o homem na porta, nem suas intenções. Talvez soubessem que éramos apenas nós 3, sem nenhum homem, e estivessem tentando nos roubar. Apesar de tudo, me diverti muito nessa viagem, mas essa situação realmente me assustou e me fez duvidar sobre viajar sem um homem,
o que é um pouco triste quando se pensa nisso. Mantenha-se seguro enquanto viaja e esteja sempre alerta. Nunca se sabe o que pode acontecer. Isso me aconteceu na véspera de Ano Novo de 2021, quando eu tinha 17 anos, em um aplicativo agora excluído chamado Soy.io. Era um aplicativo onde você podia conversar com pessoas de todo o mundo sem medo de mostrar seu rosto, enquanto criava seu avatar animado. Olhando para trás, o aplicativo foi realmente uma experiência agradável porque conheci pessoas com as quais ainda sou amiga até hoje. No entanto, a maioria das pessoas que o usaram concordava que ele poderia se tornar tóxico. Muitos usuários, incluindo eu mesma, trollavam transmissões ao vivo onde um anfitrião podia permitir que outras 3 pessoas conversassem com ele e o grupo de espectadores podia comentar no chat. Uma vez, eu estava trollando um grupo quando era nova no aplicativo, e o anfitrião, sem que eu soubesse, era bastante conhecido no app e já tinha muitos seguidores. Antes disso, nunca tinha ouvido falar dele, embora conhecesse algumas de suas amigas. Seu nome era Kailane e o meu era Selena. Não é meu nome real. Normalmente as pessoas que eu trollava não tinham a reação que eu queria, ou seja, discutir. Mas este anfitrião começou a discutir e íamos e voltávamos por um tempo, com uma festa que recebeu muitos convidados e os comentários enlouqueceram. Depois da festa, mandei uma mensagem para ela no aplicativo, indo e voltando novamente, até que estávamos completamente irritadas. Pedi para nos encontrarmos. Honestamente, não queria brigar com essa garota porque só estava discutindo por diversão, mas ela estava me levando a sério. Ela disse que morava em Chicago e eu em Milwaukee, então pensei que não fazia sentido dirigir 1h30 só para brigar com uma garota que eu nem conhecia. Naquele momento era estúpido, e eu ainda tinha a mentalidade de uma rata de internet. Então se aproximar dessa garota não foi tão fora do comum. Chegou a um ponto em que ela não se calava. Então fiz algo do qual ainda me arrependo até hoje. Disse que haveria na casa dela se ela concordasse, e ela aceitou. Peguei meu carro e coloquei o endereço dela no GPS. Não vou mentir. O prédio de apartamentos em que ela morava parecia inacabado e gueto, mas realmente não me importei porque também era da periferia. Levei minha irmã gêmea comigo, caso Kailane tivesse pessoas com ela para me atacar. Quando paramos, vi uma garota que parecia hispânica, usava tênis e um moletom. Então supus que era ela pelo sotaque e pela roupa. Disse à minha irmã para esperar no carro, pois parecia que ela estava sozinha. Corri até ela e começamos a brigar. Não querendo me gabar nem nada, mas já estive em muitas brigas, cresci na periferia, então sei como me defender adequadamente. Para ser honesta, estava levando a melhor sobre ela quando, do nada, um cara me levantou e tentou nos separar. No começo pensei que fosse algum tipo de segurança do prédio, mas ele não usava nenhum uniforme ou algo do tipo. Na verdade, parecia bastante desarrumado olhando para trás e também cheirava a álcool. De alguma forma, ele conseguiu nos separar, embora eu estivesse ficando furiosa e Kailane ainda estivesse tentando me acertar. Minha irmã saiu do carro quando viu o cara se envolver, e presumivelmente os amigos de Kailane vieram de dentro do prédio tentando pará-la. Depois de nos separarmos, o cara literalmente começou a me arrastar para um Honda preto enferrujado e batido, que estava estacionado perto. Comecei a temer pela minha vida e gritei o nome da minha irmã. Ela veio correndo, mas o cara já havia aberto o porta-malas e me jogado lá dentro tentando fechá-lo. Estava chutando e gritando, mas ele era muito forte e conseguiu fechar o porta-malas. Meu coração praticamente parou quando senti o carro se afastar e ainda posso lembrar dos gritos da minha irmã pedindo ajuda. Dirigimos por cerca de 5 minutos e tenho claustrofobia, então estou tentando freneticamente sair do pequeno porta-malas. Estava mandando mensagem para minha irmã e, felizmente, ela me informou que já tinha chamado a polícia e estava seguindo o carro. Depois de alguns minutos, o carro parou. Ele abriu o porta-malas e me arrastou pelo cabelo até uma casa que parecia deteriorada e suja por fora. Praticamente me jogou dentro da casa e vi minha irmã correndo atrás do cara com um taco de beisebol que trouxemos caso algo desse errado.
Ela conseguiu dar uma boa tacada no homem com o taco, mas ele a afastou e fechou a porta. Embora eu ouvisse sirenes próximas, ainda estava aterrorizada com o que ele poderia fazer comigo. Ele me arrastou para um quarto nos fundos da casa, e o tempo todo eu estava lutando contra ele o melhor que podia. A polícia então invadiu alguns segundos depois e derrubou o homem. Surpreendentemente, ele não resistiu e estava bastante calmo, deixando que o algemassem. Reencontrei minha irmã e naquele momento percebi o quão preciosa a vida pode ser. Desde aquele dia mudei para melhor. Minha irmã e eu não temos mais problemas com ninguém e definitivamente amadurecemos no último ano. Após o incidente, Kailane deixou o aplicativo. Decidi deixá-lo pouco depois também porque muitas pessoas com quem eu estava bem começaram a sair e queria deixar para trás a lembrança daquele dia. Nunca contei a ninguém no Soyo o que aconteceu, nem mesmo ao meu amigo, porque tinha medo de que ninguém acreditasse em mim. Então, se há algo a se aprender com a história, é não tomar decisões perigosas como eu fiz naquele dia, indo para um bairro ruim para brigar com um estranho. O aplicativo Soyo foi fechado em 10 de agosto deste ano e foi substituído por um novo aplicativo chamado Nome em Código. Recentemente voltei para a Inglaterra com minha irmã e ambas frequentamos uma universidade incrível aqui. Só espero que todos vocês se mantenham seguros e tentem crescer e serem sábios. Tudo isso começou depois que minha mãe e meu pai se divorciaram pela primeira vez em 2002, quando eu tinha 4 anos. Minha mãe começou a namorar meu padrasto, com quem sou muito próximo até hoje, e sempre o considerei um segundo pai devido ao nosso amor pelos filmes de Star Wars. Quanto ao meu pai, ele começou a namorar minha madrasta, que será o foco desta história, e eventualmente criará o trauma que meu irmão mais velho e eu tivemos que suportar sob seu comando. Para preservar o anonimato, se minha madrasta ou sua filha encontrarem esta publicação de alguma forma, seu nome será Rachel. Então, no começo, quando meu pai começou a namorar Rachel, ele estava hospedado em um pequeno complexo de apartamentos. E um dos dias que o visitei em 2004, Rachel estava lá e nos cumprimentou amigavelmente a mim e ao meu irmão. Ela também tinha uma filha, a quem me referirei como Kate. Eventualmente, Rachel e meu pai se casaram um ano depois e se mudaram para uma casa a cerca de 5 minutos da casa da minha mãe. Eu não sabia que esse seria o começo das experiências traumáticas que tive que suportar sob minha madrasta, abusiva física e mentalmente, que transformaria minha infância em um inferno. Para começar, de 2006 a 2009, Rachel abusava verbalmente de mim e do meu irmão. Ela corria para o banheiro depois que ele ou eu saíamos do chuveiro e nos perguntava se tínhamos limpado nossos corpos adequadamente, o que eu sei que fazia. Mesmo quando sabia que o tinha feito, ela de alguma forma acreditava que eu estava mentindo e procedia a nos castigar, a mim ou ao meu irmão, à noite ou a gritar diretamente conosco. Eu estava tão assustada que às vezes lavava meu cabelo com shampoo e limpava meu corpo umas 5 vezes. Às vezes pedia ao meu pai que esperasse fora do banheiro, porque estava aterrorizada que Rachel tentasse me gritar quando ela ouvisse a água corrente desligar. O pior momento desse período foi quando eu tinha 6 anos. Enquanto eu estava na banheira, Rachel invadiu e agarrou minha mão, tentando me afogar empurrando minha cabeça para dentro da água. Isso poderia ser a pior coisa que ela já fez comigo, mas posso garantir que fica pior e mais sinistro. Outra coisa que acontecia durante esse tempo era que Rachel me forçava a fazer algo para me meter em problemas e me culpava. Ela fazia isso com frequência, resultando em Rachel gritando no meu ouvido ou até mesmo me batendo. Outro incidente que lembro ocorreu quando eu tinha 11 anos em 2009, quando estava citando algo de um filme que vi e que estava dublado em alemão. Ela me ouviu, perguntou do que eu estava falando e eu respondi em alemão. Então ela disse zombeteiramente, duradeiro, o que ainda não entendo por que disse isso. Mais tarde naquele dia, que era o aniversário da minha meia-irmã, tivemos um jogo de futebol. Meu pai, meu irmão, Cat
Rachel e outros membros da família nos sentamos para almoçar antes do jogo. Rachel mencionou que eu estava falando em um idioma diferente e que ela disse que era um JVU. Depois brinquei que isso foi um grande erro da minha parte. "Calha a boca", disse ela. Justo quando disse isso, Katy, que frequentemente tentava me meter em problemas, contou a Rachel e ela se aproximou, me agarrou pelo braço, me arrastou para o meu quarto e começou a me bater fisicamente. Ela me esbofeteou e me bateu enquanto minha família estava lá. Ela também gritou comigo enquanto eu chorava e gemia de medo. Ela fez isso até me dizer para escrever uma frase sobre como eu não deveria dizer para ela calar a boca, e me disse para escrever a mesma frase até que meu pulso estivesse com cãibras e sangrando. Tentei contar isso ao meu pai, mas devido à sua ignorância e amor cego por Rachel, ele não acreditou em mim e fez tudo o que ela disse. Queria contar para minha mãe, mas devido à minha ingenuidade juvenil, nunca o fiz por medo de que ela não acreditasse em mim ou que contasse ao meu pai o que eu disse e Rachel descobrisse. O abuso continuou quando Rachel às vezes entrava no meu quarto enquanto eu dormia, de manhã cedo, me batia no rosto repetidamente e me ameaçava verbalmente. O próximo incidente seria o momento mais dramático e aterrorizante da minha infância, que nunca poderei esquecer, porque levaria ao momento mais traumático da minha infância, sobre o qual às vezes ainda tenho pesadelos até hoje. Isso aconteceu em agosto de 2011, depois que completei 13 anos algumas semanas antes. Lembro que havia uma tempestade do lado de fora que causou inundações na minha área, durante a qual Katy e eu estávamos jogando batalha naval na sala de estar. Em algum momento o porão inundou, e suponho que Rachel desceu e descobriu que uma boneca havia perdido os braços. Enquanto jogava a batalha naval, Rachel me chamou para ir com ela, e naquele momento, eu não fazia ideia do que ela queria. Ela começou a me perguntar se eu tinha quebrado aquela boneca. Respondi que não, mas ela continuou pressionando e insistindo que eu tinha tocado ou quebrado a boneca dela. Finalmente não tive escolha, a não ser dizer que sim, apesar da minha honestidade inicial. Ela então me agarrou e começou a me bater e esbofetear violentamente, dizendo que minha família, incluindo minha mãe, avós e irmãos, não me amavam. Alegou que eu nunca encontraria felicidade porque, na mente dela, eu era desonesta e egoísta, uma pessoa com quem ninguém gostaria de estar por perto. Depois me disse para ficar no meu quarto enquanto eu chorava. De vez em quando ela vinha me bater ou gritar mais. Este incidente a assombrava, e ela constantemente o mencionava na frente do meu pai, que de alguma forma acreditava cegamente nela. A situação se intensificou, a ponto de meu irmão e eu nos recusarmos a visitar meu pai novamente, o que me levou a procurar terapia para meu trauma. Isso aconteceu em setembro de 2011, quando comecei a escola e estava lendo Desventuras em Série, de Lemony Snicket. Sempre fui uma leitora ávida e os livros sempre me ajudaram a lidar com meu trauma. Enquanto estava lendo, Rachel entrou no meu quarto e disse: "Você é astuta e vou enterrá-la viva." Esta ameaça de possivelmente ser assassinada me aterrorizou. Queria ligar para minha mãe para que ela viesse me buscar. Em algum momento perguntei ao meu pai se podia ligar para minha mãe, e ele permitiu. Enquanto tentava falar com ela, comecei a chorar, e não conseguia pronunciar as palavras. No entanto, tanto minha mãe quanto meu pai entenderam o que eu estava dizendo, e que Rachel efetivamente havia ameaçado me enterrar viva. Junto com meu irmão, meu pai confrontou Rachel, e alguns minutos depois, minha mãe nos pegou, meu irmão e eu, para nos levar para casa. Quando cheguei em casa, fui até meu padrasto, um gigante grande e gentil, que me deu um grande abraço, assegurando que tudo ficaria bem. Minha mãe também me abraçou, repetindo essas palavras reconfortantes. Minha mãe então disse que meu irmão e eu não visitaríamos mais a casa do meu pai, enquanto Rachel estivesse por perto. Depois disso, via Rachel de vez em quando, e ela tentou ser gentil, mas infelizmente não caí na armadilha. Isso tensionou minha relação com meu pai, a ponto de considerar me distanciar dele se ele permanecesse casado com Rachel. Enquanto frequentava o ensino médio,
quando Rachel estava por perto, eu sempre estava distante devido a toda a dor e sofrimento que ela me causou e a todos ao seu redor. A última vez que a vi foi há cerca de 7 anos, quando meu pai, meu irmão, Rachel e eu nos reunimos para jantar em uma pizzaria. No ano seguinte, quando me formei no ensino médio e me preparei para ir à universidade, meu pai e Rachel se divorciaram. Olhando para trás, não me surpreenderia se algumas das razões para o divórcio tivessem algo a ver com o abuso que ela infligiu a mim e ao meu irmão. Meu pai, meu irmão e eu pudemos nos reconectar e começar uma nova relação após o divórcio. Ele me contou algumas das coisas que Rachel lhe fez, como impedi-lo de nos visitar e usar outros métodos para controlá-lo. Estou feliz que ele pôde ver o quão horrível Rachel realmente era. Atualmente estou bem, pois me formei na universidade e consegui meu primeiro emprego em desenvolvimento de software há 2 anos. Estou começando um apartamento com um amigo próximo que conheço há anos no próximo mês de maio. Também verei um terapeuta para falar sobre meu transtorno de estresse pós-traumático, minha depressão e minha ansiedade social derivadas da terrível experiência pela qual Rachel me fez passar. Espero que esta história ajude aqueles que possam estar lutando com um familiar abusivo. Prometo que as coisas eventualmente melhorarão e que o abuso que você está suportando agora chegará ao fim, permitindo que você aproveite a vida feliz que merece. Quanto a você, Rachel, se algum dia encontrar esta publicação, você é um ser humano realmente horrível que não merece felicidade na sua vida. Nunca te perdoarei pelo abuso e transtorno de estresse pós-traumático que me infligiu durante minha infância. Estarei bem, mas não haverá paz e rezo para nunca mais ter que te ver na minha vida ou na vida da minha família. Em novembro de 2021, meus colegas de quarto, 2 amigos e eu fomos ao nosso primeiro show desde o lockdown no centro de Seattle. Tínhamos parado de fumar durante esse tempo, mas como era uma ocasião especial e uma velha tradição, decidimos dividir um maço para compartilhar. Era um show do Idols, e saía mais barato aproveitar o tabaco do que as bebidas incrivelmente caras do bar. O show começou tarde, pois o vocalista principal estava sofrendo de intoxicação alimentar. Ele saiu como um campeão, um verdadeiro profissional. Quando o show estava prestes a começar, já era tarde, e meus colegas de quarto e eu estávamos na metade do maço de cigarros, andando pela quadra do local até um canto tranquilo, na calçada de uma interseção com uma parada de 4 vias e faixas de pedestres, onde alguns bares sobreviventes ainda estavam abertos do outro lado da rua. Era o fim do lockdown, então havia muito menos gente perambulando. Nem eu nem meu colega de quarto normalmente fumamos cravo como nossa nicotina preferida. No posto de gasolina pedi um maço de mentolados, mas depois, impulsivamente, mudei para cigarros de cravo, que tinham menos no pacote e eram um pouco mais caros para saborear o sabor. Meu colega de quarto não ficou muito entusiasmado com minha escolha, mas podíamos nos dar ao luxo de descartar os extras, em vez de levar o resto para casa e reiniciar um mau hábito. O show finalmente estava prestes a começar após um atraso de 45 minutos. Estávamos sozinhos, só nós 2, sem nenhum fumante na calçada da interseção, enquanto destruíamos nossos pulmões e gargantas. Ambos lembrávamos de shows passados quando um homem de cerca de 40 anos passou por nós para atravessar a rua, com a faixa de pedestres verde brilhando intensamente na fria noite de novembro. O homem deu um passo em direção à rua e parou com um pé na calçada e o outro na estrada. Tempo suficiente para que eu e meu colega de quarto percebêssemos e esperássemos uma reação a esse comportamento estranho, já que era um bairro difícil. Então, o homem se virou abruptamente e se aproximou de nós com um tipo de sorriso tímido para me perguntar se podia pegar um cigarro. Meu colega de quarto e eu relaxamos porque o comportamento do homem era o de alguém que estava perdendo a batalha contra a tentação, como certamente estávamos. Enquanto eu segurava meus cigarros, um carro esportivo avançou o sinal vermelho. Foi exatamente nesse momento que o homem estaria no meio da rua. Não tenho dúvidas de que ele teria morrido instantaneamente, ou que nós, meus colegas de quarto e eu, teríamos morrido ou ficado gravemente feridos
se o motorista tivesse tentado desviar e perdido o controle do carro. Em 2 piscares de olhos, o carro esportivo saiu correndo pela rua como um completo idiota, a cerca de 60 milhas por hora, em uma zona de 20 milhas por hora. Foi um momento real, aquilo realmente aconteceu. E meus colegas de quarto e eu trocamos um olhar atônito enquanto o homem divagava e citava como não fumava cigarros de cravo havia 15 anos, e o cheiro era irresistível. O pobre homem nunca ouviu o carro em alta velocidade, nem percebeu o quão perto esteve de se tornar uma mancha de sangue no asfalto. Ele nos agradeceu pelo cravo e terminou de atravessar a rua, ainda com a luz verde no cruzamento, felizmente fumando enquanto se dirigia a um dos bares. Se eu não tivesse cedido ao meu impulso de última hora de comprar cravos em vez de mentolados, aquele homem estaria morto, com meu colega de quarto e eu presos no fogo cruzado. O carro estava indo tão rápido que ninguém o ouviu chegar, e meus colegas de quarto e eu paramos de fumar desde então. De vez em quando, falamos sobre como aquele momento ficou gravado em nossas mentes, um momento em que uma moeda invisível foi lançada, com nós 3 e o destino daquele motorista estúpido no ar. Ainda me dá calafrios pensar nisso. Meu nome é Hailey. Tenho 17 anos e vivo em um estado do norte dos Estados Unidos. Estive tentando dormir por algumas horas, então pensei em compartilhar essa história porque não consigo tirá-la da minha mente. Ontem foi o aniversário do meu pai biológico. Não sei quantos anos ele completou este ano. Ele nos abandonou, a mim e a minha irmã, quando éramos crianças e fomos criados pelo nosso padrasto. Mas isso realmente não é relevante para a história, então voltarei. Era o aniversário do meu pai biológico. Meu namorado, minha irmã mais nova, Kay, e eu decidimos comemorar com o lado da família dele. Agora, meu pai biológico não tem casa e não tem há anos. O estado em que vivemos é muito frio e neva com frequência. Estava 4 graus Celsius durante todo o dia, mas meu pai biológico diz que gosta de viver dessa maneira. Sua escolha, suponho. Normalmente minha tia Ari vai buscá-lo. Hoje sabíamos que ele estava ficando em algum tipo de depósito de sucata, debaixo da carcaça de um trailer. Mas quando Ari foi buscá-lo, descobriu que o lugar havia sido demolido e que meu pai não estava em lugar nenhum. Ela o procurou por toda parte, mas não conseguiu encontrá-lo. Desistiu e dirigiu os 30 minutos até a casa do meu tio G. Gostaria de começar mencionando que sou um homem de 33 anos, que atualmente trabalha como superintendente de um edifício de condomínios no centro de uma grande cidade. Já fui ameaçado com gritos, expulsei inúmeras pessoas desagradáveis da propriedade e limpei coisas das quais preferiria não falar. Dito isso, ainda consideraria a seguinte história como um dos piores momentos da minha vida. Isso pode ser um pouco longo, pois aconteceu ao longo de alguns anos, então tenham paciência. Esta não é uma história assustadora ou aterrorizante como a maioria aqui, então se é isso que estão procurando, esta não é essa história. Mas quando me lembro dela, ainda sinto ansiedade e um pouco de calafrio. A história trata da manipulação mental e emocional de alguém em quem pensei que podia confiar durante uma época em que eu era excepcionalmente vulnerável. Em 2016, eu estava solteiro e morava em uma grande cidade com um dos meus melhores amigos. Sem saber, estava desesperado por validação e me joguei nos aplicativos de namoro o máximo que pude. Olhando para trás, é fácil ver como deixei que as inseguranças e os traumas manipulassem minhas ações, mas a autoconsciência nunca é tão fácil quanto queremos acreditar. Busquei a validação de qualquer pessoa que me atraísse, independentemente de sermos realmente compatíveis ou não, e honestamente dei muita mais prioridade do que deveria ter dado na minha vida. Eu saía com pessoas aqui e ali, e tinha relacionamentos casuais, mas nenhum dos dois estava se comprometendo. Infelizmente, minha busca continuou por mais mulheres para validar meu valor. Um dia, recebi um pedido de amizade no Facebook de uma mulher aparentemente aleatória. Seu nome será Maria para a história. Após investigar mais, descobri que Maria e eu tínhamos uma amiga em comum,
uma boa amiga minha que morava em uma cidade próxima, e a chamarei de Sara. Então, naturalmente, perguntei a Sara quem era essa pessoa. Acontece que Maria era uma mãe solteira, amiga de Sara, e um dia, enquanto estavam saindo, Sara havia verificado seus amigos do Facebook procurando possíveis encontros para Maria. Aparentemente, eu havia chamado a atenção de Maria, que me encontrou na lista de amigos de Sara. Sara não tinha nada além de coisas boas a dizer sobre ela. Então aceitei o pedido de amizade e quase imediatamente começamos a conversar todos os dias. Tínhamos poucos interesses em comum, mas a conversa com ela era muito fácil e ela era bonita. Junte isso ao fato de ela demonstrar um interesse genuíno em mim, e todas as caixas do meu eu mais jovem estavam marcadas. A química parecia inegável, e não demorou muito para planejarmos um dia para nos encontrarmos. Ela encontrou uma babá para seu filho para passar a noite, e até me ofereceu passar a noite para que pudéssemos tomar umas bebidas. Tomamos um pouco de vinho na casa dela enquanto falávamos mais sobre nós mesmos, e depois saímos para jantar em um restaurante recomendado para uma boa sangria. A noite toda foi incrível. Ambos definitivamente estávamos sentindo o álcool quando fomos para a cama, mas nenhum de nós estava bêbado. Começamos a nos beijar e as coisas pareciam ir mais longe. Nesse ponto, senti um dever de informar que estava saindo com outras pessoas. Mas nada sério. Ela parecia um pouco decepcionada, mas também entendeu que as coisas ainda estavam progredindo, e todos podemos imaginar o que aconteceu a partir daí. No entanto, de repente ela ficou muito brava e disse que eu menti e não mencionei outras garotas antes. Tentei explicar que estava esperando para ver aonde isso iria, já que estávamos brincando muito amigavelmente, e que ela também não tinha perguntado antes, mas isso não era uma desculpa razoável para ela. Ela não me expulsou, mas de repente me acusou de traição e desonestidade, e finalmente se acalmou, mas arruinou a noite e o clima em que fomos dormir. Fui embora na manhã seguinte com um ambiente um pouco desconfortável entre nós. Isso deveria ter sido mais um sinal de alerta, mas, você sabe, a validação. Continuamos conversando, e todo o incidente pareceu desaparecer. As expectativas dela sobre para onde as coisas iam estavam se movendo muito rápido, e isso aparentemente foi mais um fator decisivo para mim do que o súbito surto. Combine isso com a distância e a indisponibilidade dela, e aos poucos nos distanciamos. No entanto, ainda éramos amigos no Facebook. O tempo passou e me mudei para outra cidade em outra província. Estava morando lá há pouco menos de um ano quando a garota com quem eu estava saindo terminou comigo. Para piorar as coisas, uma de suas razões foi: não sei se gosto de você ou se você é tudo o que tenho. Depois disso, percebi lentamente que não estava feliz lá. Sentia-me muito solitário e, sem saber, minha necessidade de validação era maior do que nunca. Então, do nada, Maria começou a me mandar mensagens novamente. A conversa se tornou tão fácil quanto antes, e não demorou muito para que as coisas ficassem muito flertadas. Nenhum de nós se lançou a nada, especialmente com uma criança envolvida. Mas a ideia de que eu me mudasse para a cidade dela se tornou um tema popular. Foi fácil justificar, já que estava perto da minha cidade natal, mas ainda era uma cidade maior onde eu poderia adquirir experiência de trabalho. Finalmente, decidi que me mudaria para lá. Descobri como fazer isso, então comecei a procurar empregos e apartamentos. Mas isso foi bastante difícil, já que estava a cerca de 6 horas de distância. No entanto, dado que eu tinha bastante experiência e habilidades na minha profissão como chefe, não demorou muito para ter várias ofertas para escolher. Deixei que o único problema fosse encontrar um lugar para viver, sem mencionar que ainda tinha mais um ano no meu contrato de aluguel atual. Então tive que encontrar um sublocatário. O trabalho que encontrei me esperava para o início de abril. Tinha uma solicitação séria para a sublocação do meu lugar, mas o processo estava demorando muito, e ainda não tinha encontrado um lugar na nova cidade. A escassez de tempo estava se tornando real, e foi então que Maria e eu tomamos uma decisão que prepararia todas as coisas terríveis que viriam.
Eu ficaria com ela e seu filho até encontrar um lugar para morar. Pensamos que isso nos daria mais tempo para nos conhecermos melhor e ver para onde as coisas iam. Ela também poderia ver como eu e seu filho nos dávamos, com ele pensando que eu era apenas um amigo de visita. Entrei em pânico com o sublocatário e entreguei as chaves cedo, já que não queria voltar e não via nenhuma razão para negar isso. A busca por apartamento foi muito mais difícil do que o esperado, mas as primeiras semanas passaram tão bem que a nenhum de nós importou. Seu filho também parecia me amar. Ela insistiu em cozinhar e limpar, já que trabalhava apenas meio período, e eu cuidava de seu filho enquanto ela estava ocupada. Tínhamos tempo a sós enquanto seu filho dormia, e tudo parecia perfeito. Tudo mudou quando recebi uma ligação da imobiliária do meu antigo apartamento. O cara que eu achava que era uma escolha certa para assumir o apartamento estava anunciando o lugar no Airbnb, o que não era permitido de jeito nenhum. Claro, negaram a sublocação e o apartamento ainda estava no meu nome. Não tive tempo de voltar para mostrá-lo a outras pessoas, então a empresa me ofereceu um acordo. Eu pagaria 4 meses de aluguel e cancelaria o meu contrato de aluguel. Dadas as minhas opções limitadas, aceitei o acordo. No entanto, isso me fez voltar a procurar apartamento, já que não podia pagar por 2 apartamentos. Então minha estadia com Maria foi estendida. Felizmente, ninguém pareceu se importar. Todos nos dávamos muito bem, imprudente e pouco ortodoxo. Isso nos fez pensar que talvez eu não precisasse encontrar um apartamento. Oh, como o amor pode ser cego! Não demorou muito para que o conto de fadas começasse a desmoronar lentamente. Embora tenha começado com pequenas coisas, voltei para casa e a encontrei furiosa, sem razão aparente. Ela estava bebendo uma garrafa quase todos os dias. Seu humor e personalidade estavam se tornando geralmente difíceis de prever. Era difícil abordar tópicos delicados, pois eventualmente ela ficava imediatamente defensiva e hostil. Os incidentes se intensificaram um dia, em que ambos tínhamos o dia de folga e seu filho estava na escola. Ela sugeriu que fôssemos beber perto de uma cachoeira próxima. Era um dia lindo, então parecia uma boa razão para aproveitar. Bebemos muito, falamos sobre vários assuntos, alguns casuais e outros mais profundos. Em um momento falamos sobre sua infância e seus pais. Seu pai era emocionalmente abusivo, outro parente realmente a abusou intimamente, e sua mãe era bipolar. Antes que eu pudesse perguntar, ela me disse que havia feito o teste para transtorno bipolar e que havia saído limpa. Isso enquanto ela se revisava brevemente por instabilidade mental. Tudo isso era novidade para mim, mas em vez de levantar qualquer tipo de sinal de alerta, simplesmente me senti mal por ela e pensei que estava bem adaptada ao que passou. No entanto, um tópico que abordamos estava prestes a criar um verdadeiro problema. Filhos. Começamos a falar sobre filhos e nomes. Brincamos que se tivéssemos uma menina, a chamaríamos de Bárbara e Gordon, como segundo nome, após Batgirl. Tudo parecia muito alegre até que ela sugeriu que tentássemos ter um filho. Considerando que estávamos juntos há talvez 2 meses e meio, no entanto, fiquei bastante animado e aparentemente suscetível às opiniões. Então, concordei. Estávamos sóbrios, mesmo antes de seu filho chegar em casa, e já estava me arrependendo dessa conversa, especialmente sabendo quão conflituosa ela poderia ser. Da próxima vez, percebi que sua decisão não foi inibida pelo álcool de qualquer maneira. Anunciou que já havia parado de usar anticoncepcionais com um grande sorriso no rosto. E durante aproximadamente um dia, tentei racionalizar que isso era uma boa escolha, mas nada parecia certo. Então disse a ela como me sentia e que acho que foi o álcool que falou antes. Não é que eu não quisesse ter um bebê, mas não queria me apressar. Ela não ficou contente, para dizer o mínimo. Ficou completamente enfurecida, culpando-me por ela ter parado de tomar anticoncepcionais e por não ter sido sério com ela. Através de tudo isso, de alguma forma, ela me convenceu a mudar de opinião, ou pelo menos a seguir suas decisões de suspender o controle de natalidade.
Basicamente, tornou-se uma situação horrível. Às vezes, eu tinha dificuldade em me excitar durante os momentos íntimos, e ela imediatamente me fazia sentir culpado por não querer deixá-la grávida. Ela tinha toda a razão, mas isso não ajudava a situação e definitivamente não me ajudou a sentir nada. Sei que provavelmente é difícil de acreditar que aguentei isso, mas ela me fez sentir como se eu fosse o problema e pensei que não a amava. Para mencionar, senti que não tinha para onde ir. Agora, Maria também tomava algum outro medicamento diariamente. Um eu conhecia, mas o outro não tinha certeza, e decidi deixar que ela me contasse quando se sentisse à vontade. Descobri mais tarde que era um medicamento para transtorno de ansiedade. Li o rótulo em um momento e dizia que não deveria beber com este medicamento. Quando perguntei sobre isso, obtive uma resposta evasiva sobre não ser nada com que se preocupar, e mais uma vez ignorei um sinal de alerta muito óbvio. Em algum momento no início de junho, estávamos frequentando o dispensário local para comprar biscoitos de maconha e aprendendo sobre o CBD como tratamento para doenças em vez de pílulas. Maria teve a ideia de que isso poderia ser uma grande substituição para ela. Ambos experimentamos um pouco de óleo de CBD, já que eu também lidava com ansiedade. Realmente não notei nenhuma diferença, mas ela parecia satisfeita com os resultados. Logo depois, ela parou completamente seus medicamentos e mudou para óleos de CBD. Estava de muito bom humor e parecia estar prosperando. Supus que ela havia consultado seu médico sobre isso em algum momento, mas estava muito enganado. Dentro de 24 horas, ela estava realmente doente, a ponto de ter que chamar seu médico. Acontece que estava exibindo sinais típicos de abstinência por parar abruptamente seus medicamentos. Teve que passar os dias seguintes se recuperando, mas infelizmente eu tinha que ir a outra cidade para fazer minha prova de selo vermelho para cozinhar. Essa prova era para me qualificar para uma certificação na minha profissão, e levei meses para conseguir reservar. Não pude remarcar. Fiquei com alguns bons amigos na noite anterior, já que o exame estava marcado para as 8 da manhã do dia seguinte. Naquela noite, estou saindo com meus amigos quando recebo uma ligação de Maria. Ela diz que seu filho queria me dizer boa noite, mas ela soa estranha. Finge soar feliz, mas faz isso muito mal. Depois que digo boa noite ao seu filho, ela ainda está agindo de forma estranha. Me pergunta o que estou fazendo, se estou fazendo qualquer outra coisa enquanto estou lá. Digo que não, só estou ficando aqui. Como mencionei, ela me fez algumas outras perguntas crípticas e depois me disse boa noite. Parecia estranho e me deixou um pouco desconfortável. Não queria incomodar, no entanto, meus amigos fingiram que tudo estava bem. Na manhã seguinte, vou fazer meu exame. Esta tarefa pode levar mais de 3 horas e você tem que desligar seu telefone enquanto dura como medida para reduzir fraudes. Então, depois de aproximadamente 2 horas, saio do silêncio de rádio sentindo-me muito inseguro sobre meus esforços na prova. O que me inquieta ainda mais são as inúmeras chamadas perdidas que tenho de Maria. Ela deixou uma mensagem na minha caixa postal pedindo que eu voltasse para casa o mais rápido possível. Ela não respondeu ao telefone quando tentei retornar a ligação, então voltei correndo o mais rápido que pude no transporte público. A viagem de volta foi de 2 horas de agonia, perguntando-me a que poderia voltar. Entrei pela porta da frente e fui para o nosso quarto. Ela estava na cama, deitada, sem emoções, como se não tivesse deixado mensagens angustiosas algumas horas antes. Aparentemente, a abstinência estava a atingindo forte por um tempo e era difícil cuidar do filho. Naquele momento, ela estava chateada porque eu não respondi, apesar de saber que eu estava fazendo meu exame. Quando lhe disse que voltei o mais rápido possível, ela não pareceu acreditar. Pedi desculpas e lhe assegurei. O orgulho que senti ao finalmente fazer uma prova para avançar na minha carreira foi completamente ofuscado pela sensação de decepcionar Maria. Não foi até alguns dias depois que descobri por que ela estava realmente chateada. Enquanto eu estava fora da cidade, aqui está como ela me contou a história.
Seu filho queria me dizer boa noite enquanto eu estava com meus amigos à noite. Ele pegou meu tablet do criado mudo pensando que era de Maria. Então abriu o Facebook Messenger para encontrar meu nome antes que Maria percebesse o que estava fazendo e o tomou de volta. Naquele momento, o tablet estava aberto no meu Facebook Messenger e ela começou a ver com quem eu estava falando. Isso aparentemente foi o que a incomodou e mencionou alguns dias depois do incidente. Vale a pena notar que conscientemente deixei meu tablet desbloqueado, porque só o usava em casa e não tinha nada a esconder. Então, depois de tentar ignorá-la, ela se desmorona e me confronta. Ela me acusa de flertar com garotas desde então, mesmo antes de eu me mudar para lá. Tentei explicar cada caso, mas ela não me ouviu. Uma foi uma discussão com uma ex sobre por que não poderíamos ser apenas amigos. Eu fui quem disse que poderíamos ser amigos platônicos, da forma como cada instância foi antes de começarmos a sair, ou sem flertar de forma alguma, mas ela não ouviu e continuou a me criticar por quão desrespeitoso eu era e como ela me deixou entrar em sua casa, e foi assim que eu a tratei. Terminou dizendo que provavelmente deveria procurar outro lugar para viver o mais rápido possível, e pediu para eu devolver a chave porque não podia confiar em mim lá sozinho. De alguma forma, terminei me sentindo como se tivesse cometido um erro. Até enviei uma mensagem para nossa amiga em comum, Sara, para dizer que cometi um grande erro e me sentia muito mal e lamentava. Ouvi de uma amiga que, para minha surpresa, quando expliquei a ela, não viu como eu tinha feito algo tão ruim. Ela disse que falaria com Maria, mas pouco adiantou. Nos dias seguintes, dormi no sofá e procurei desesperadamente uma moradia temporária até pagar o restante do meu antigo apartamento. Senti-me muito desconfortável estando no apartamento com toda a culpa sobre mim. Suponho que senti que merecia o desconforto, embora a situação de vida desconfortável tenha durado menos do que eu esperava. Embora alguns dias depois, Maria não se sentisse 100%, ela estava um pouco melhor naquele dia, e me perguntou se eu pegaria seu filho na escola. Estava a apenas 10 minutos a pé, a umas 2 quadras, com um parque entre as 2 quadras. Ansioso para recuperar seu favor, aceitei felizmente. Às vezes ela deixava ele brincar no parque depois na área de recreação, mas ela me disse para trazê-lo direto para casa naquele dia. Então o encontrei na entrada da escola e começamos a voltar para casa. E sem surpresa, ele quer ir ao parque. Digo a ele que não, sua mãe disse que precisávamos voltar direto para casa. Não me preocupei, porque em geral, ele era uma criança muito bem educada. Além disso, um pequeno paladino. Ele geralmente entendia que precisava ouvir a mãe. Hoje, no entanto, teve um colapso total. Ele chorou, argumentou, caminhou muito devagar. Tentei consolá-lo, mas nada funcionou, exceto jogar no parque. Quando nos aproximamos do outro lado do parque, a uns 3 metros da calçada e da estrada que precisávamos cruzar, ele parou e simplesmente se recusou a se mover. Digo a ele que precisamos ir embora e ele começa a chorar e gritar, dizendo que eu não sou seu pai e que não posso dizer o que ele deve fazer. Não consigo expressar quão aterrorizante era a situação por si só. Estou em um parque com uma criança pequena gritando e dizendo que eu não sou seu pai. Pensei que chamariam a polícia. Bem, estou fazendo o meu melhor para convencê-lo a voltar para casa. Então coloquei minha mão nas costas dele para guiá-lo. Ele deu um passo à frente dramaticamente e disse que eu estava tentando empurrá-lo para a rua. Então, começou a caminhar para casa. Houve uma fração de segundo de alívio até ele me informar que diria à mãe que eu tentei empurrá-lo para a rua. Pensei, bem, isso é outra chatice, mas Maria poderia se acalmar. Não havia como ela acreditar que eu faria isso. Pensei que provavelmente ela diria que não poderia confiar em mim e que eu precisava encontrar outro lugar para ir. E fiquei sem palavras. Não tinha ideia de como lidar com isso, nem sabia como me defender de acusações tão irracionais. Finalmente tive que aceitar meu destino e procurar outro lugar para ir. Não tinha outros amigos próximos na cidade com espaço para mim, mas meus amigos com quem fiquei para minhas provas de selo vermelho me ofereceram seu sofá.
Então empacotei minhas coisas tentando manter uma fachada forte, como se não estivesse no ponto mais baixo da minha vida. Ainda sinto que um dos meus maiores erros foi encobrir as piores partes da situação. Se mais amigos além de Sara soubessem a extensão total do que estava acontecendo, provavelmente me teriam feito ver algum senso comum. Havia 3 amigos morando nesse apartamento. Meu melhor amigo desde a 8ª série, sua namorada e seu irmão. Eles tinham carros que não usavam sempre, então entre eles, geralmente tinham um carro para eu usar, já que ainda estava trabalhando na outra cidade. Caso contrário, teria que fazer uma longa viagem de ônibus. Nesse momento, me sentia como um ser humano inútil, basicamente sem teto, preso em uma situação em que nem sequer podia pagar meu próprio lugar, e sentia que tinha arruinado o relacionamento sozinho. Ao mesmo tempo, Maria ainda estava em contato comigo, fazendo-me sentir que ainda havia uma chance de consertar as coisas. No entanto, ela me mantinha à distância e me fazia sentir que eu não estava me esforçando o suficiente se não estivesse disponível para vir ou falar ao telefone. Um dia, tive que trabalhar às 6h30 da manhã, então planejei ficar na casa do tio de Sara, onde ela estava hospedada atualmente. Meu amigo me emprestou seu carro e saí naquela noite, apenas para descobrir que ela não estaria em casa por alguma razão. Não conheço o tio dela de jeito nenhum, então não pude simplesmente aparecer. É difícil pedir ajuda a alguém assim, então disse que não havia problema, que poderia encontrar outro lugar. Isso era mentira, já que não tinha outro lugar para ir. Liguei, mas não queria que fosse um problema dela. Então, quando pensei que já estava no meu ponto mais baixo, me encontrei estacionando no mesmo parque e depois caminhando até a van do filho de Maria. Só que desta vez era um lugar para dormir. Me senti sortudo por ter o carro, mas ainda estava envergonhado. Não contei a ninguém sobre essa noite por muito tempo porque não queria mais pena. Felizmente, encontrei espaço para sublocar durante julho e agosto a um preço barato, e depois, em setembro, estaria livre do outro apartamento. Maria ainda mantinha a esperança na minha cabeça como um animal que é convencido a correr em uma esteira, fazendo o esforço, mas sem saber, sem progresso. Ao mesmo tempo, ela estava derrubando minha autoestima, alternando entre simpatia e enfatizando qualquer erro que eu cometesse. Constantemente me dizia que não podia confiar em mim com tudo o que fiz, e me fez acreditar nisso por um tempo. Em um momento, me disse que seu prédio havia descoberto que eu morava lá quando tirei minhas coisas e cobraram $300 por isso. Não tinha como provar, mas fazia um pouco de sentido, já que ela morava em uma habitação voltada para a renda. Sem mencionar que ainda me sentia como lixo e sentia que tudo era minha culpa, então não lutei. O que me faz questionar isso agora é o quão brava ela estava comigo na época, mas ainda assim só pediu metade do dinheiro. Sabendo o quão implacável ela poderia ser, acho suspeito que ela assumisse alguma responsabilidade e sugerisse dividir o custo. Apesar de ter esperanças em Maria, uma vez mais senti que precisava de validação mais do que nunca, agora que minha confiança estava abalada. Comecei a usar aplicativos de namoro novamente, procurando alguém para aumentar um pouco meu ego e autoestima. Embora ainda estivesse preso a Maria, consegui me conectar com algumas pessoas. Uma mulher em particular se tornou uma conversa regular em um aplicativo. Ela também estava em outra cidade, sem carro, então foi fácil justificar manter a conversa casual. Bem, um dia deixei escapar que estava saindo com outra garota. Passei na casa de Maria para lhe entregar algo e ela me perguntou se queria ficar um pouco. Eu desejava desesperadamente, mas já havia feito planos com essa outra garota. Não consegui mentir quando Maria começou a se intrometer nos meus planos. Disse que tinha planos com outra garota. Ela viu isso como mais uma prova do quão pouco confiável eu era. Disse que se um dia trabalhássemos, eu não poderia ver outras pessoas. Vale notar que Maria e eu não tínhamos um relacionamento sentimental na época. Não conversávamos com frequência, mal nos víamos. Não havia encontros, conversas ou planos românticos. Ela simplesmente não queria que eu saísse com ninguém enquanto ela jogava comigo.
Claro, não conseguia entender isso, então mais uma vez fui embora sentindo que estraguei tudo. Não cortei completamente a outra garota, mas definitivamente mantive distância na esperança de poder consertar as coisas. Em setembro, Sara e seu namorado me ofereceram para viver com eles enquanto procuravam um lugar juntos. Então, encontrei um apartamento de 2 quartos que ficava a apenas 2 quadras de Maria. Sara originalmente tentou permanecer neutra durante toda essa situação, mas com o passar do tempo, como Maria acusava Sara de estar escondendo algo, ou de ser uma amiga terrível, ela não aguentou mais. Maria mandava mensagens dizendo que seu filho sentia falta da tia Sara e que deveriam passar um tempo juntos. Sara teve o suficiente e simplesmente a interrompeu, dizendo que estava usando seu filho como manipulação e que isso foi o limite. Embora eu não percebesse na época, o distanciamento de Sara de Maria e o apoio geral realmente me ajudaram a me afastar de Maria. Não foi da noite para o dia, mas lembro de começar a perceber quão terrível ela era, pouco a pouco. Não foi fácil separar alguém que eu pensava que amava, mas ficou mais fácil à medida que seu disfarce se desfazia. Eventualmente, tivemos uma discussão um dia e eu disse que já tinha acabado com ela. Sua defesa foi usar seu filho novamente, dizendo que eu não poderia deixá-lo assim. Isso solidificou para mim. Fiquei mais feliz conhecendo outras mulheres, tirando um grande peso dos meus ombros. É verdade que no início, ela não estava em uma situação financeira muito boa, e às vezes eu lhe emprestava dinheiro. Mesmo depois de terminar, ainda me aproximava de vez em quando, dizendo que precisava de dinheiro para algo para seu filho. Embora soubesse que era mais manipulação, não consegui evitar e isso me levou outro ano para deixar completamente. Vale a pena notar que ela sempre dizia que me pagaria de volta e nunca o fez. Quando finalmente parei de fazer isso, a bloqueei. Alguns meses depois, recebi uma ligação de um número privado. Meu melhor amigo tinha seu número como privado, então atendi. Tenho certeza de que você pode adivinhar quem era. Realmente, Maria me cumprimentou do outro lado. Acontece que configurar seu número como privado impediria que seu número fosse bloqueado. Embora ela afirmasse que estava configurado como privado por outra razão, continuou explicando que havia sido diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, o que explicava muitas coisas que estavam acontecendo com ela. No entanto, continuou dizendo que isso demonstrava que a maneira como ela me tratou não foi culpa dela. Foi o TPB. Não houve pedido de desculpas, não houve arrependimentos, nada disso. Nesse ponto eu a perdi. O diagnóstico apagou a culpa dela e me assegurei de que ainda havia alguma culpa minha. Perguntei se ela estava tomando alguma coisa ou recebendo ajuda, e tudo o que disse foi que lutava para superar isso todos os dias de sua vida. Suponho que era para me fazer sentir pena dela. Eu disse que tinha terminado. Se ela não podia reconhecer seus erros, disse-lhe, e desliguei para sempre. Não percebi na época, mas acho que precisava desse fechamento. Foi empoderador dizer a ela como me sentia por tudo o que aconteceu e depois negar qualquer perdão ou acesso à minha vida novamente. Pode soar cruel, mas se as coisas tivessem sido diferentes, eu ficaria feliz em perdoar.